Salve para você que é vestibulando, para você que quer passar no vestibular, para você que é aluno do Gorlão da Massa, do Lucas. Um beijo para vocês, meu terceiro ano querido. Estamos aqui então para fazer uma aulinha sobre questões ambientais, tratar essa temática importante. É uma aula invertida que eu vou fazer. Então eu faço a teoria, vocês vão ter a tarefa de ver em casa esse vídeo e ver a aula mesmo, tá? Anotar, pegar o caderno, fazer as anotações que vocês sempre fazem, estão acostumados. E depois em sala de aula a gente resolve exercício. Então, em vez de eu passar a tarefa, né, de tarefa, exercícios, não, eu vou passar a aula gravada, né? E vocês vão ver essa aula, fazer as anotações de vocês normal e depois em sala, né? Nos nossos encontros online a gente faz então uma lista de exercícios para ver se vocês estão realmente compreendendo, né, essa temática. Então, vamos tratar hoje de questões ambientais, vamos falar das conferências do meio ambiente, também de alguns conceitos importantes. Lembrando sempre que a preocupação com o meio ambiente é recente, é do século XX, ela tem um caráter de até assim, superar a ideia de uma industrialização, né? Ou seja, até uma ideia de você de contra, né, os impactos provocados pela excessiva industrialização que ocorre e tudo que envolve, né, a busca por matéria-prima, os impactos ambientais relativos, né, ao processo de produtividade da indústria, tá? Então, é muito importante a gente entender aí alguns conceitos para a gente poder ter base para fazer as questões que as provas do vestibular vão pedir, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou entrar aqui na questão dos conceitos. Deixa eu dar uma calibrada na tela aqui, legal, ó. Vamos lá. Então vocês podem copiar isso, né? Acho que é legal a gente copiar, entender também, né? Mas a questão aí é o meio ambiente. O que é o meio ambiente? O meio ambiente é o conjunto, né, de fatores bióticos, né, físicos, biológicos, que envolvem os seres vivos, né? Então a gente pensa aí nas vegetações, a gente pensa na fauna, na flora, mas também os fatores abióticos, ou seja, né, elementos químicos, físicos e naturais, né, que compõem os ambientes, as áreas do nosso planeta. Então, por exemplo, a água, o ar, as rochas, né, são fatores abióticos e fatores vivos, bióticos e não vivos se relacionando, então dão origem ao que a gente chama de meio ambiente, tá? E até mesmo, né, se a gente for buscar outras definições, a palavra ecossistema também pode ser pensada dessa mesma forma, né? Quando eu falar ecossistema, é muito relativo ao meio ambiente, né? Eco é casa, né? Sistema, então seria a área, né, onde as espécies, né, vegetais, animais, entre outras, aí elas se relacionam para ter sua vida, tá? Qualquer mudança no meio ambiente a gente chama de impacto ambiental, tá? Então qualquer alteração física, química ou biológica nos ambientes, nos ecossistemas, tá? A gente vai chamar de impacto ambiental, ou também, se for num nível, né, bem elevado, assim, uma magnitude bem alta, a gente chama de degradação ambiental, tá? Então a gente pensa nessa deterioração do meio ambiente, né, que pode ser provocado por vários, né, processos. Vocês já viram comigo em outras aulas, né, mas a própria urbanização ela causa muito impacto ambiental, né, o crescimento das cidades, alguns tipos de indústria são muito geradores de impactos ambientais, né, o desmatamento, as queimadas que nós estamos vendo, né, 2020, então estamos em setembro de 2020, a queimada no Pantanal, o desmatamento na Amazônia, são impactos, alteram, né, física, química e biologicamente esses ecossistemas, tá? Biodiversidade é a variação da vida, é a variabilidade de seres vivos, né, que a gente encontra nos ecossistemas, tá bom? Então a biodiversidade ela pode até gerar em alguns países uma mega diversidade biológica, que é o caso do Brasil. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, né?
Então é urgente a gente pensar na riqueza, no potencial econômico, né, que essa biodiversidade tem e, de forma alguma, ser complacente, né, com tantos impactos que a gente vê e às vezes até sente, né, no nosso país. Tá? Galera, quando a biodiversidade ela é muito grande no ecossistema e esse ecossistema está muito ameaçado, a gente tem o conceito de hotspot, tá? O hotspot não é aquele lanche congelado que você põe no micro-ondas. Não, tá? Esquece isso. Isso é hot pocket, né? É o hotspot. O hotspot ele é um bioma que tenha mais de 1.500 espécies que só existem lá, endêmicas, tá? De vegetais e animais. E já sofreu mais de 75% de devastação, tá? Então no Brasil a gente tem 2 hotspots, a Mata Atlântica e o Cerrado. Depois a gente vai ver no mapa aí que eu trouxe para vocês. Bom, palavra da moda, mas não é tão da moda assim, né? Surge nos anos 80, o desenvolvimento sustentável, tá? Que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade de atender as gerações futuras. É o desenvolvimento com parcimônia, né? Com planejamento ambiental, social, cultural, né? É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. E aqui eu trouxe até o símbolo, né? Esse conceito, né, de desenvolvimento sustentável, né? Que nada mais é a intersecção, né, do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento ambiental, né? Então essas 3 esferas, quando se juntam, a gente tem um desenvolvimento sustentável, né? Que é um desenvolvimento que leva em consideração a inclusão social, né? Ou seja, não vai alijar parte da população desse desenvolvimento, né, ou negar o desenvolvimento dessa população, inclui um desenvolvimento eficiente, não devastador, e também é um desenvolvimento que gera essa justiça socioambiental, né, preserva culturas de populações que são muito afetadas pelo desenvolvimento econômico. Então, é um desenvolvimento que não é só o lucro, né? Não é só aquela coisa de ganhar dinheiro, né? Tem outras variantes, aí, tem outros fatores que são levados em consideração, como o desenvolvimento social e também a preservação e conservação ambiental. Tá? Então a lógica hoje é essa, né? A gente buscar um desenvolvimento que seja equilibrado, né, com a sociedade e com o meio ambiente. E falei preservação, a preservação é uma palavra que é assim, a proteção integral de ecossistemas, tá? É não utilizar os recursos naturais. Então algumas áreas realmente precisam ser preservadas, isso a gente não pode mais tocar, não pode tirar uma folha de árvore, tá? Por exemplo, no Brasil a gente tem áreas de preservação ambiental como parques nacionais, reservas biológicas, que no caso de reserva biológica a gente não pode nem visitar, né? Um parque nacional você ainda visita, com uma série de restrições, mas uma reserva biológica não pode nem entrar, né? Só os técnicos, né, do ICMBio, do IBAMA, que tem acesso, porque é uma área de muito valor ambiental ecológico, né? Quando a gente fala conservação, já não, né? É a ideia de usar com sustentabilidade o ecossistema, o recurso natural, né? Por exemplo, no Brasil, as reservas extrativistas, né? A reserva extrativista no Acre, Chico Mendes, muito famosa, explora a borracha até hoje de maneira sustentável, né? Sem degradar, sem causar grande impacto ambiental, gera uma renda muito importante para a população do estado do Acre, que existe, hein? Não é que esse papo aí de Acre tem dinossauro, tem dinossauros, mas já foram extintos, né? Não existem hoje, tá? Então, um estado importante nessa produção aí, por exemplo, hoje a agropecuária é muito forte, né? Mas a gente tem o extrativismo também como importante. E quando o ambiente ele fica muito devastado, aí o que vai acontecer? Uma Mata Atlântica, por exemplo, ela só tem pedaços dela, né? Fragmentos florestais. Como que eu vou fazer, então, para tentar aumentar as chances de recuperação desse bioma? É usar os chamados corredores ecológicos, tentar integrar por vales fluviais, por topos de morro, os fragmentos remanescentes, tá? Isso daí provoca o quê? O deslocamento da fauna e da flora, né? Que vão espalhar sementes, vão trocar genes, né? Vão procriar com outras espécies que estão no outro fragmento, aumentando as chances de sobrevivência e também de conservação, né, daquele bioma, geralmente um hotspot já muito
degradado como a Mata Atlântica é. Então é extremamente importante essa técnica, né? Esse conceito dos corredores ecológicos para a conservação ambiental. Falando em corredor ecológico, é isso que eu estava dizendo. Hoje, né, como a gente tem muitos ecossistemas, domínios ecológicos já muito desmatados, né, a lógica é integrar os fragmentos, né, por corredores ecológicos. Podem ser vales fluviais, podem ser topos de montanha, que geralmente são mais preservados, né? E aqui os principais hotspots do mundo são mais de 50, né? E no Brasil destaca que a Floresta Atlântica Brasileira, a Mata Atlântica e o Cerrado. Só não pode falar que a Amazônia é hotspot. Por quê? Porque ainda 80% dela está preservada. Pô, professor, mas eu vejo todo dia aí falando que está desmatando, mas ela é muito extensa, né? Então, mesmo com o desmatamento em ritmos, né, muito acelerado, ainda 80% dela ainda está preservada. Então a gente tem que lutar para que não seja mais devastado, né? Porque pode virar um hotspot e a gente perder todo esse patrimônio genético, né, natural que nós temos na Amazônia. Bom, questão aí da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, a gente sabe que ela tem influência em vários assuntos, né, não só meio ambiente, mas no meio ambiente ela começa a sua influência em 1972, organizando a primeira conferência do clima, perdão, a primeira conferência ambiental do meio ambiente, e reuniu vários países, né, o Brasil inclusive participou. É o primeiro grande evento da ONU, tá? Sobre questões ambientais. Estabeleceu as bases para uma nova agenda ambiental, né? Então, criou o órgão da ONU que cuida da questão ambiental, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E dessa conferência, a gente foi a primeira, em Estocolmo, na Suécia, a gente vai ter, sim, a gente vai ter consequências importantes. Em 85, a gente tem a Convenção de Viena, que é uma comissão de estudos para a camada de ozônio, a camada que protege a Terra dos raios ultravioleta. Em 87, o Protocolo de Montreal, que é vamos dizer assim, a primeira regulação, a primeira lei, entre aspas, né, porque a lei o país tem que aprovar. O Protocolo de Montreal teve que ser aprovado nos países pelos seus parlamentos. Mas é uma primeira lei internacional que proibiu os gases clorofluorcarbono, né, os CFCs, que são gases de efeito estufa e também que provocam a destruição do ozônio na estratosfera, né, numa camada mais alta da atmosfera, e acaba permitindo a entrada do raio ultravioleta, tá certo? Em 87 também a gente tem o relatório Brundtland, que é o relatório que traz aí pela primeira vez o conceito, né, do desenvolvimento sustentável definido e alinhado aí para as políticas globais. 92 é a maior reunião que a ONU já realizou. A Conferência do Rio de Janeiro, a ECO 92, também ficou conhecida como Cúpula da Terra, e aí os debates eles foram muito, como posso dizer para vocês, eles foram muito geradores, né, de convenções e protocolos, né? Então a gente vai ter a criação, a assinatura já nessa convenção da Agenda 21, que é um conjunto, né, de intenções sustentáveis, né, para o século 21. A Agenda 21 ela traz desde combate à pobreza até melhoria e eficiência dos meios de transporte, passando pela agricultura, indústria, ou seja, reúne um conjunto de propostas para melhorar o meio ambiente em vários segmentos da sociedade, desde população, combate à pobreza, até a questão dos transportes, da agricultura, como eu disse para vocês. Tá? Então, se todos os países seguissem essa agenda, a gente não teria os desequilíbrios ambientais que nós vivemos hoje, tá certo? A Convenção das Mudanças Climáticas, né, que era um comitê para estudar o aquecimento, a mudança do clima, né, o aquecimento global. Em 97, talvez o mais importante protocolo que a gente já viu sendo assinado no mundo, o Protocolo de Kyoto, que tenta fazer os países reduzirem as emissões de gases de efeito estufa, que são os gases que causam o aquecimento global. 10 anos depois, Conferência de Johannesburgo, na África do Sul, a Rio+10, foi revisada a Agenda 21. E aí a gente já começa a ter o problema atual, né? Poucos países avançaram na Agenda 21, né? Poucos países efetivaram políticas de melhorias no meio ambiente, né? Melhorias em indústrias, em agricultura, porque são políticas que causam gasto, né? Os países têm que gastar, os produtores têm que gastar com o meio ambiente para preservar, para conservar.
Então, pouco se evoluiu, né, no que a Agenda 21 determinava. Tá? 2012 é a última grande conferência realizada pela ONU, uma conferência muito problemática no Rio de Janeiro, é a segunda conferência do Rio, a Rio+20, foi marcada pela divergência entre países ricos e países pobres. Por quê? Porque os países ricos não quiseram se comprometer com maior orçamento para as políticas de desenvolvimento sustentável, né? Então a gente não teve nenhuma convenção saindo da Rio+20, nenhum grande acordo, tá? A gente teve mais essa divergência mesmo entre os países desenvolvidos, emergentes, né? Os países mais pobres aí do mundo e os mais ricos. O final dessa história aí é um pessimismo, né? A gente vai ter em 2015 a assinatura do Acordo de Paris, que é o acordo que substitui o Protocolo de Kyoto, tá? O Protocolo de Kyoto que tinha uma meta definida para cada país, né? Que era a redução de até 5,2% dos gases de efeito estufa com base no ano de 1990. Era uma meta definida pelo protocolo. Com o Acordo de Paris, cada país cria sua meta, tá? Então, tem país que, como o Brasil, vai reduzir 20% em 30 anos, tem país que vai reduzir 2% em 50 anos, ou seja, cada país cria sua meta. Abrandou o compromisso com a questão ambiental. E os Estados Unidos é quem criou o Acordo de Paris, é quem mais liderou a mudança, porque ele substituiu o Protocolo de Kyoto, que foi o protocolo que os Estados Unidos não assinaram, já que na época eles eram o maior poluidor do mundo, né? Iam ter que gastar muito para atingir as metas do Protocolo de Kyoto, né? E seria maravilhoso, porque eles iam ter que investir, por exemplo, em países pobres, em políticas, né? Ou programas de desenvolvimento sustentável em país pobre, que é o crédito de carbono, para gerar créditos para eles atingirem a meta, né? Que no primeiro momento o Protocolo de Kyoto só deu para os países desenvolvidos, tá certo? Então caiu o Protocolo de Kyoto, entra em vigor o Acordo de Paris, e quando assume o Donald Trump em 2016, né? Em 2016, 2017, os Estados Unidos saem, rompem com o Acordo de Paris. Então, essa bagunça, esse descrédito, né, do Acordo de Paris leva, né, também a um pessimismo, né? Porque hoje pouco se fala, né, das questões ambientais e elas estão presentes, né? Então, seria importante a gente ver, né, o compromisso maior dos governos em relação a essa questão. E atualmente a ONU, né, tem os 17 objetivos do milênio, né? Vocês podem ver aqui. Então, está até um pouco a ONU levando para uma questão mais, digamos, publicitária, talvez, ou uma proposta menos regulatória, né? E lançando aí o que seria o mundo ideal, né? Quais setores os governos devem trabalhar mais, né? Então, erradicar a pobreza, uma agricultura sustentável, né? Igualdade de gênero, água potável, que são melhorias ambientais urgentes, né? Principalmente para os países mais pobres. Bom, galera, não queria que vocês ficassem pessimistas com essa aula, mas é o que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Então a gente se vê numa próxima para fazer exercícios, né? E tudo de bom e valeu demais. Um beijo na alma.